revisar o material que eu tinha dado ano passado, né? Então, acho que a gente vai fazer, acho que a gente vai desempenhar bem, né? Hoje na aula e espero que na atividade, né? Vocês devem ter recebido a mensagem de que a revisão do textinho até, nem me lembro, acho que hoje até às 23 horas, uma coisa assim que eu coloquei, né? Para a ideia, para eu poder já dar andamento na revisão, né? Para a gente poder dar andamento na revisão, tanto da 3 como da 4, a gente não demorar muito, né? Vocês estão bem ansiosos com os resultados. Tudo bem se tiver algum problema para vocês, se vocês eventualmente tiverem alguma outra entrega para fazer, né? Na verdade, a revisão não é uma grande entrega, né? Mas se atrapalhar alguma coisa, vocês avisem, tá? A ideia foi colocar o tempo curto, assim, né? Não estender muito, por conta, para eu poder olhar também, para a gente poder olhar, eu, né, e os outros colegas podemos olhar, né? Então, é basicamente isso, mas se tiver algum problema, se precisar estender o prazo, só que quando eu estender o prazo da revisão, de pedir a revisão, também eu só vou olhar depois, a gente só vai olhar depois que tudo isso estiver fechado, né? Então, só por isso. Vou deixar o chat aberto aqui e vou compartilhar a nossa tela para a gente começar a trabalhar. Bom, pessoal, como a nossa última aula foi a atividade, né? Então, eu dei uma corrida, né? Acho que na outra turma também a gente deu uma corrida para poder fechar, né, o conteúdo que vocês precisavam para os testinhos, né? Então, eu vou colocar aqui a último slide que eu teria que mostrar na aula passada, e não mostrei, mas eu espero que eu consiga mostrar isso em 3 minutos, né? Que, para finalizar, por enquanto, a parte de PU de sistemas trifásicos, eu só precisava ter falado, de acordo com o programa, né, mencionado como se especifica geradores e motores. Então, está aqui na apresentação, vou ver se eu posso aumentar um pouquinho, né, isso fica, não sei como é que faz isso aqui. Quando a gente fala de geradores e motores em PU, né, a gente já tinha falado de monofásicos, e aí, quando a gente fala de trifásicos, a nossa especificação, né, só relembrando como é que a gente especifica, e essa parte de conversão deve estar trabalhando bastante com isso. Quando a gente fala de geradores monofásicos, a gente especifica a tensão nominal e potência elétrica nominal, né, porque um gerador, ele vai receber, por exemplo, potência mecânica, e vai devolver, e vai entregar potência elétrica. Então, essa potência elétrica em termos de potência aparente, a gente não pode falar de P, potência elétrica ativa, porque a gente não sabe qual é o fator de potência da carga, né? Então, nesse caso, eu tenho esses dois valores, né? E se, normalmente, né, os reais não são ideais, então, existe uma impedância. E essa impedância é dada em PU, né? Já tinha falado isso nos monofásicos, né? E as bases em PU, para essa impedância, são as bases nominais do gerador, fornecidas. Tensão nominal e potência nominal. Quando eu vou para trifásico, eu tenho que pensar em bases do mundo trifásico. E a gente escolhe sempre, da mesma forma que no transformador, nós escolhemos tensão nominal de linha, até porque o gerador pode... não, o gerador não. A tensão nominal de linha, né? Ou seja, entre o valor, por exemplo, A e B vai ser a tensão nominal. O pessoal, o Rafael avisou, é isso mesmo, a presença abriu, temos 20 minutos. Hoje ela abriu mais cedinho. E a potência elétrica entregue pelo gerador também é total, é trifásica, né? Então, da mesma forma que a gente usa, né, nos cálculos de PU trifásico, né, a potência total a potência, quando não falada, é a potência trifásica. E aí, nessas bases do equipamento, nessas bases trifásicas do gerador trifásico, a impedância dada é na base do gerador. E aí, como a gente falou,
Na verdade, não, no transformador, a gente mostrou, e depois a gente vai voltar nisso, se ficou alguma coisa confusa, a gente vai falar depois, quando a gente retornar isso com componentes simétricas, né? A gente pode deixar esclarecer isso, mas no gerador, o gerador ele não tem flexibilidade para ligação estrela-triângulo, né? Então, a impedância por fase mencionada é na ligação dele, né? E o gerador tipicamente é ligado em estrela, né? E aí nessa geração em estrela, a gente representa o equivalente monofásico no unifilar, o gerador com a sua tensão, e entre o gerador e a barra, né? Então tem a barra interna do gerador, onde eu tenho a tensão, tem circuito aberto dele, né? E aí eu tenho uma queda de tensão por conta dessa impedância. E essa impedância dada em PU, eu vou representar desse jeito, e aqui seria a barra externa ao gerador, né? No caso de motores, é semelhante. Então, o motor monofásico, ele é especificado em termos de tensão nominal e potência mecânica, que é o que ele entrega, né? E aí, no caso, é potência mecânica, eu vou converter, é o que o fabricante fornece, mas ele também fornece o fator de potência nominal e o rendimento, né? E a impedância também é em porcentagem, em PU, né? Isso a gente já tinha falado lá no comecinho, né? Quando a gente falou de IPU monofásico. Então, a base em PU, P1 a base da impedância por ser uma grandeza elétrica, eu preciso de bases elétricas para ter a conversa, para poder trabalhar em PU. Então, a tensão nominal e a tensão nominal do equipamento, e a potência elétrica nominal é calculada com base nos valores fornecidos, nos parâmetros de potência mecânica, que por meio do rendimento é transformada em potência elétrica ativa, e aí, por meio do fator de potência, eu encontro a potência aparente nominal. Isso é feito no monofásico. No trifásico, eu faço a mesma coisa, só que aí a diferença é basicamente que a tensão base é a tensão nominal, que é a tensão de linha. Então, aqui é a tensão, única tensão, que só existem 2 terminais, aqui que existem 3 terminais no motor, a gente vai usar a tensão de linha, a gente não vai usar como base a referência para o neutro, que às vezes esse neutro não está disponível. Então, e a potência é a potência trifásica. No caso aqui, eu vou usar a mesma expressão, por quê? Porque a potência mecânica fornecida pelo eixo, no caso do eixo do motor trifásico, ele é o resultado da potência trifásica ativa fornecida, né? A potência, a potência da fase A, a potência ativa na fase A, a potência ativa na fase B, a potência ativa na fase C, as 3 agem no eixo mecânico, né? Dando torque ao eixo mecânico. Então, eu não preciso levar em conta 3 vezes, porque já é com base essa potência mecânica nominal, já é o resultado da potência trifásica. Basicamente isso. E aí, limpando aí esse detalhe, enquanto vocês marcavam presença, né, nós vamos, então, começar o tópico de componentes simétricas, que eu vou colocar aqui. Na verdade, está invertido. Para quem estava acostumado a pegar o material no Moodle, como eu revisei esse material até o último minuto, então não está lá ainda. Mas depois que a aula finalizar, na ordem que a gente fizer a aula, aí eu disponibilizo lá, tá? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu, então, colocar a minha telinha aqui, né, com um zoom adequado para vocês. E vou usar aquele meu método, que não sei se vocês gostam. Nunca falaram nada assim ou não. Abrir novamente a presença? Não, já fechou? Peraí. Não, era para dar 20 minutos, Jorge, peraí. Então, para um pouquinho, pessoal, vamos aqui no Moodle. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Lá.
era para ser 20 minutos. O que aconteceu? Talvez eu tenha errado aqui, porque eu mudei, fui eu que mudei aqui hoje, então eu posso ter errado aqui. Instantinho. Presença é 25 de junho. 11h35. Você não está conseguindo, não? Ó, já tem. Aqui já teve 125 pessoas. Ah, beleza. Beleza, vai ficar até 11h35. Bom, deixa eu pegar aqui a. Vamos colocar o que é. Então, a gente está indo para o terço final do nosso curso, né? E diferente, né? Normalmente, em termos de dúvidas, em termos de desempenho, eu acho que vocês chegando até aqui, eu acho que essa parte final, normalmente não costuma haver problemas, né? É uma parte toda nova, né? Mas se a gente consolida tudo que a gente viu agora, né? A preparação para isso que a gente viu agora foi, ainda que com certa dor tenha sido consolidada, essa parte aqui fica mais. Vocês vão entender o motivo de tudo que a gente falou ou revisou ao longo do curso, né? Então, o livro, o texto que vocês provavelmente consultam, né? Que é aquele livrinho verde ali. O subtítulo dele, deixa eu só pegar aqui, que eu falei longe, mas o subtítulo é a Introdução a Sistemas Elétricos de Potência e o subtítulo é Componentes Simétricos. Então, é a parte nova do livro, né? Então, agora, daqui para frente, dificilmente, é um pouco mais difícil você encontrar outra bibliografia sobre o assunto, mas é menos abundante do que a parte anterior, quando a gente falava de trifásico e tal, né, vários livros, né, porque vários livros tratam do assunto. Componentes simétricas é um pouco mais, pouco menos que trata, né, mas vocês vão ver que não é nada complicado. Então, eu até coloquei aqui, esse material aqui eu já tinha, né, já tinha alguns anos que eu tinha, e eu só coloquei aqui no slide para não reinventar a roda. Então, na parte 1.5 do livro-texto, desse livro verdinho, ele explica, começa a tratar da parte formal de componentes simétricas. Então, primeiro, a gente quando vai falar em componentes simétricas ou componentes sequenciais, a gente vai usar o conceito de sequência. Então, o que é sequência no nosso caso? A gente está lidando com números, representação complexa de fasores, né? Então, a gente precisa, a gente trabalhando em sistemas, por exemplo, sistemas equilibrados, mesmo assim, a gente precisa de uma sequência no tempo dos fasores. Então, se eu tenho 3 fasores simétricos que estão defasados de 120 graus entre si, né? Eu tenho um fasor que eu uso como referência, normalmente eu uso o fasor A, né, que é o primeiro, normalmente é o primeiro que eu considero, e aí o segundo fasor a ser considerado, eu preciso saber se ele está atrasado em 120 graus ou adiantado de 120 graus, por exemplo. Então, para mim faz diferença se eu pego se eu pego o fasor A, B e C, né, ou A, C e B, né? Dependendo da minha escolha, eu vou estar com 3 fasores que representam uma sequência direta ou 3 fasores que representam uma sequência inversa. Daqui para frente, a sequência direta vai ser chamada de sequência positiva. E a sequência inversa vai ser sequência negativa. Por quê? Porque a gente vai usar uma notação de mais e menos, né? Ou 1 e 2, e aí fica muito mais fácil se você chama positivo e negativo. Então, a sequência, né, é um conjunto ordenado de 3 fasores quaisquer. Quando a gente estuda estatística, né, é mais ou menos a diferença entre combinação e arranjo, né? Então, eu pego 3 fasores quaisquer se A
é importante a ordem, né, entre eles, então eu tenho uma sequência, né? Eu utilizei uma notação meio diferente aqui, né, da minha letra, só para... porque no livro, eu acho que no livro ele usa um negrito e tal, e aqui eu não ia conseguir, no GIS também eu não ia conseguir, então eu considerei o seguinte, uma sequência qualquer, acho que o livro considera como M também, então uma certa sequência, e eu chamei de A porque A é o primeiro elemento dessa sequência. Então, uma certa sequência A pode ser expressa como um vetor coluna, onde na primeira posição eu tenho o A, na segunda o B, na terceira o C. Quando eu falo M para ser o geral, eu posso estar falando tanto de tensão ou de corrente. Então, tudo que eu falar aqui, toda representação matemática, se aplica para tensões ou correntes. Vamos ver o que é que tem em seguida. Bom, a gente já tinha visto isso quando a gente falava sequência direta, sequência inversa, né? Eram casos particulares e sequência zero. Então, eu botei 3 casos aqui. O caso zero, da sequência zero. Quando eu tenho uma sequência onde os 3 fasores são iguais, em módulo e fase. Então, eu tenho o primeiro fasor, que eu chamo de A, tensão A, ou corrente A, e os 2 seguintes, eles vão ser iguais em módulo e em fase. Então, VA, 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 e A, I, A. Eu podia chamar de V0, 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 V0. Quer dizer que é da sequência zero. Outro caso especial, que a gente mais viu, né, em circuitos trifásicos, foi o sequência, que é o caso 1, que é a sequência positiva, né, no qual eu tenho o segundo, eu tenho uma sequência, VA, VB e VC, eu podia ter escrito aqui, né, VA, VB e VC, onde o VB é atrasado de 120 graus em relação a VA. E o VC, o terceiro fasor da sequência, ele é adiantado de 120 graus. Então, é aquela sequência, aquilo que a gente já representou, né, só que no formato de vetor coluna. Por quê? Porque daqui para frente eu vou precisar usar matrizes. Certo? Eu vou precisar usar uma matriz particular, então vou fazer essa representação. Tanto para tensão quanto para corrente eu tenho essa formação para a sequência positiva. O segundo, caso 2, na verdade, né, o caso 0, o caso 1, o caso 2, o caso 2, né, sequência inversa ou sequência negativa, daqui para frente sempre sequência negativa, no qual o segundo fasor da sequência, ele é adiantado de 120 graus, e o terceiro, ele é adiantado, né, mais um pouco, e ele é como se ele tivesse atrasado, né? Tanto na tensão como na corrente. Então, isso é o que a gente viu antes, só que formalizando agora em termos de vetores coluna. E tem o caso geral, que a gente vai tratar hoje, né? Não. E aí, o que acontece? Nesses casos, esses 3 casos, né? Esses 3 casos, eu posso, né, com essa formação aqui, eu posso dizer que o caso zero, né, o V0 aqui, né? Eu posso dizer, eu representei o caso zero como sendo um vetor coluna VA, VA, VA. Isso é a mesma coisa de eu pegar o fasor VA e multiplicar pelo vetor coluna 1, 1, 1. No caso de sequência positiva, mesma coisa, se eu botar VA aqui, né? Na verdade, assim, são valores, eventualmente eu posso ter valores diferentes, né? Aqui eu poderia ter colocado VA0, VA1 e VA2, né, para poder dizer que para cada caso, eu posso ter fatores diferentes. Mas, se eu tiver um certo valor, um certo fasor VA, ele multiplicado pelo vetor coluna 1 alfa quadrado alfa, né, eu tenho uma sequência positiva. E, se eu tiver um vetor coluna 1 alfa, alfa quadrado, multiplicado por um certo fasor, eu vou ter uma sequência negativa. Tudo bem por enquanto? Até agora? Certo. S de sim, né, Thales? Beleza. Aí, vamos, então, prosseguir, né, com a historinha. Eu vou contar para vocês hoje. Ups.
até o fim, agora vamos só nessa primeira parte aqui. Então, vamos lá. Um certo engenheiro eletricista, em 1918, então já há mais de 100 anos, né? O nome dele era Charles Fortescue. Ele estabeleceu o chamado teorema fundamental das componentes simétricas. Então, muitas vezes, esse conceito que a gente vai ver agora de componentes simétricas ou componentes sequenciais também pode ser chamado de transformada de Fortescue ou componente de Fortescue em homenagem ao criador desse teorema e ao criador dessa ferramenta matemática, que é bastante interessante. Então, ele demonstrou que qualquer conjunto, né, qualquer conjunto desbalanceado, né, a tradução em inglês é unbalanced, que é não simétrico. Né? Então, se eu tiver 3 fasores que não obedecem à regra da simetria, né, de ter o mesmo valor absoluto e defasagem de 120 graus entre si, se eles não obedecem isso, eles podem ser expressos, né? Mesmo assim, eles podem ser expressos como um conjunto. Na verdade, isso aqui tá bem genérico. Na verdade, eu fiz o exemplo de 3 fasores, mas o teorema dele generaliza para N. Né? Mas vamos pensar em 3. Então, se eu tiver 3 fasores não simétricos, eles podem ser expressos como a soma de 3 conjuntos balanceados, ou seja, simétricos, 3 conjuntos, a soma de 3 sequências específicas. A soma da sequência 0, a soma, um conjunto, sequência 0, um conjunto, sequência positiva, e um conjunto, sequência negativa. Então, se eu somar fase a fase, então, se eu somar o elemento da fase A da sequência 0 com o elemento da fase A da sequência negativa, com o elemento da fase A da sequência positiva, eu tenho o elemento fase A do conjunto original. Estou falando aqui com as mãos, inclusive vou até tirar a câmera aqui para não ficar... eu estou apresentando isso, mas é o que o Fortescue achou que dava para fazer. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, antes de eu mostrar uma simulação para vocês. Aqui. Basicamente, é isso que ele quer dizer. Então, ele quer dizer que se eu tenho um conjunto, VA, uma sequência, VA, VB, VC, então a posição é importante, né? Ela vai ser a sequência, ela vai ser a soma de uma sequência 0, expressa dessa forma, V0, né, vezes 1, sequência 0, mais um conjunto de sequência positiva, expressa dessa forma, V1 vezes 1 alfa quadrado alfa, mais um conjunto de sequência negativa, expressa dessa forma. É o que a gente viu antes. Esse V0, V1, V2 esse V escrito diferente, né, com esses tracinhos, foi o jeito de eu escrever como se fosse um vetor. Né? Isso aqui é um vetor de fasores 0, então esse conjunto aqui, esse aqui é um vetor de fasores de sequência positiva, aqui é um vetor de fasores de sequência negativa. Então, ele vai imaginar que isso pode ser escrito dessa forma. Né? E eu acho que aqui, e aí eu vou interromper aqui, e vou mostrar um negocinho aqui. Tem uma coisinha que eu fiz na internet, na internet eu fiz, usando uma ferramenta web da Wolfram, parece que tem gente aqui que lida com isso, para tentar mostrar isso que eu queria, isso que eu expressei agora. Deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu ver. Qual é a ideia? Qual é a ideia de Fortescue? Vamos imaginar, vamos começar dos conjuntos básicos, né? Então, deixa eu só brincar aqui. Qual é a ideia? Aqui. Então, qual é a ideia? Sequência 0. Sequência 0, então, vamos imaginar que eu só tenho sequência 0 no meu sistema. Né? Quando eu tenho sequência 0, eu tenho 3 fasores iguais. Então, eu estabeleci que a minha sequência 0
que os 3 fasores de sequência 0 vão ter esse módulo e essa fase aqui, que eu só defini de forma gráfica, né? Então, na sequência 0, eu tenho fase A, fase B e fase C iguais em módulo e fase, né? Então, os três são iguais. Então, esse eu tenho o caso particular 0. Né? Vamos fazer o caso particular 1, que é isso aqui. Então, eu estabeleci que eu tenho uma sequência positiva formada desse jeito aqui, né? Na sequência positiva, eu tenho 3 fasores, né? E eles estão defasados entre si de 120 graus, sendo que o primeiro considerado é a referência, o segundo, que é o B aqui, ó, nessa parte de cima, né? Para esses elementos aqui, eu criei essa legenda. Então, o primeiro, que é, normalmente a referência é o A, o primeiro que eu escolho. O segundo, sendo o B, e o B sendo atrasado de 120 graus, e o terceiro, sendo o C, atrasado em relação ao B, adiantado em relação ao A. Então, se eu escolho a referência A e escolho que ela tem esse módulo e essa fase, eu separei aqui o A, o B e o C. E aí eu tenho a sequência original, parecendo óbvio. Mas vamos fazer a mesma coisa com a sequência negativa. Se eu escolho que a minha referência de fase negativa é essa aqui, com esse módulo, com essa fase, o B vai estar adiantado e o C vai estar adiantado em relação a B e atrasado em relação a A. Desse jeitinho aqui. Então, separando o A, o B e o C. Fortescue, né? Quando ele não tinha essas ferramentas, né? E ele generalizou até mais, né? Você viu o quanto a gente precisa reverenciar essas pessoas que vieram antes da gente. Ele propôs que, se eu tiver uma sequência que não é equilibrada, que não é simétrica, então aqui foi bonitinho, ó. Eu tenho uma sequência, se eu tenho uma sequência aqui negativa, ela veio de um conjunto, ela veio da soma só de sequência negativa. Não tem sequência positiva nem zero. Né? Se eu tenho sequência positiva aqui eu só tenho a parcela de potência de sequência positiva. Mas, se eu misturar um pouco de sequência zero, um pouco de sequência positiva, um pouco de sequência negativa, eu tenho um sistema desequilibrado. Então, eu vou, vindo aqui da sequência negativa que tem aqui, eu vou introduzir um pouquinho de sequência positiva e um pouquinho de sequência zero. E aí, eu vou lembrar do que Fortescue falou, que foi assim, qualquer elemento, qualquer sequência desbalanceada é a soma de sequência zero, positiva e negativa. E aí, eu vou fazer essa soma termo a termo. O termo relativo a A, o termo relativo a B e o termo relativo a C, né, que é o terceiro elemento, né, do vetor. Então, vindo para cá, se eu fizer essa soma... Se eu fizer essa soma gráfica, então, o termo relativo a A, na sequência zero, ele tá... Na verdade, gente, ficou faltando... Tá meio estranho aqui, mas eu vou só perceber o seguinte, ó. Sequência zero, a sequência zero tá aqui. Então, esse sinalzinho de radar é a pontinha da seta que eu não consegui fazer, não deu tempo de eu fazer. Né? Então, é o seguinte, esse radarzinho é a pontinha da seta. A origem é onde está essa bolinha laranja, meio laranja. Aqui. Então, sequência zero aqui, ela está um pouquinho para baixo. Cadê? Não, tinha que liberar aqui. Tem que estar um pouquinho para baixo. Então, ela está um pouquinho para baixo. Então, ó, esse sequência zero aqui está apontando para o terceiro quadrante aqui, né? Para baixo e para a esquerda. Sequência positiva está aqui, ó, no primeiro quadrante, sequência negativa também está no primeiro quadrante, um pouquinho maior. Então, se eu somar o elemento relativo à fase A na sequência zero, aqui, ó, tá aqui, copiei para cá. Na sequência positiva, copiei para cá. E na sequência negativa, copiei para cá, e fizer a soma vetorial disso aqui, ó, eu tenho esse elemento VA em vermelho aqui, um pouco mais grosso.
não deu tempo de fazer a setinha, né? A setinha ia causar umas distorções, eu não consegui, não deu tempo de eu trabalhar com isso. Mas ele está aqui, o VA. Então, a origem está aqui, né? E a cabecinha dela, a pontinha da seta está aqui. Na fase B, a fase A fica bem fácil, porque eu vou somar as 3 referências. Então, está aqui, e a cópia eu joguei para cá, porque eu queria representar os 3 juntos, 3 fasores juntos. Na fase B, eu vou pegar o fase B, que é igual, né? Os 3 estão iguais, então estão aqui, a parcela laranja aqui da fase B. A parcela B da sequência positiva, ela é atrasada em relação à referência, então ela está tracejada aqui. Né? E aí eu sumei e coloquei aqui. A parcela B da sequência negativa, ela é adiantada em relação a A, e ela está aqui, esse lilás. E aí eu coloquei aqui. Então, somando a parcela 0, a parcela positiva e a parcela negativa, em relação à fase B, eu tenho essa parcela aqui. Que aí você já vê, ó, que por conta de eu ter, não ter uma única sequência, ter mistura de sequência 0, 1 e 2, ó, você percebe que só por B e A, você já vê que não são simétricos, né? O B é um pouquinho menor que o A, né? E, além disso, o ângulo entre eles, ó, tá quase 180 graus. Então, nem de longe o 120 que a gente esperava numa simetria. Mas tá aqui. E a fase C, né, eu vou fazer do mesmo jeito. O parcela 0, a parcela positiva, da sequência, parcela C da sequência positiva, que está aqui, esse tracejado menor, que está aqui, e da sequência negativa, eu tenho essa outra parcela. Se eu somar graficamente isso aqui, eu vou ter esse verde. Então, Fortescue disse isso, que se eu tiver qualquer conjunto desbalanceado pode ser representado como a soma de três conjuntos balanceados, né, com as regras de formação. Né? No caso de 3, de ser um sistema trifásico, eu vou ter 3 conjuntos com essas ordens de formação. Sequência 0, sequência 1, sequência 2. Eu acho, não sei se eu coloquei isso aqui no... Ele não colocou, mas no livro dá para ver, vocês podem ver lá, qual é a regra de formação. Então, ele coloca o número de 360 dividido, né? Tem um que é 0, 0, 0, né? Tem um que é o 0, e os outros vai de acordo com a divisão de 360 em N parcelas, né? Então, no caso 3, aí é 360 dividido por 3, né? Provavelmente, se eu quisesse um sistema hexafásico, eu faria 360 dividido por 6, daria 60 graus, né? Então, ele fez bem genérico. Mas, para a gente, basicamente, o que a gente usa mesmo é o trifásico. Hexafásico é uma tentativa, existem pessoas estudando e tentando implementar o sistema hexafásico, mas ainda é bem específico. Até porque teria que construir transformadores, tudo para isso. Mas, bom, ele colocou isso, né? Só que a questão é, eu gostaria de ter, com base no desequilibrado, eu saber quais são as parcelas. Porque aqui eu dosei as parcelas 0, 1 e 2, parcela sequência 0, sequência positiva e sequência negativa, e daí vem, né, porque para digitação, para escrita, né, é complicado escrever D de direta e indireta, até porque tem inglês e português, né, mas também seria complicado escrever mais e menos, né, dependendo se você vai programar, isso vai complicar. Aí, criou-se essa convenção. A 0 continua 0, a positiva passa a ser a 1, e a negativa passa a ser a 2. Então, tudo que a gente usar com o índice 1 e 2 passa a ser positiva e negativa. Sequência positiva ou direta, sequência negativa, 2, sequência negativa ou sequência inversa. Bom, então, vamos trabalhar isso matematicamente para ver como é que eu consigo ir e voltar. Com base nas 3 parcelas de sequência, eu consegui as parcelas de fase, e com base nas 3 parcelas de fase, eu consegui chegar na sequência.
O professor Pellini disponibilizou no Moodle, eu vou abrir também aqui, eu estava com o Moodle aberto, deixa eu ver onde, se eu fechei, mas eu vou abrir de novo. Então, esse materialzinho tosco que eu mostrei para vocês, mas eu queria mostrar as 3 fases, tal, repetição das 3 fases, ela está no Moodle, mas também tem um material que então ele está aqui, né? E o professor Pellini, ele mostrou isso também, ficou muito mais bonitinho aqui no GeoGebra, né? Então tem um ajuste que a gente faz, que a gente vai mostrar essa questão, só que em vez de eu ter os 3 conjuntos, né? Ele aqui colocou a parte, somente a referência. Então, quando eu coloco 0, aqui eu tenho o 0, a referência da fase A, na sequência 0, e o B e o C estão aqui, né, um em cima do outro. No caso da sequência positiva, está aqui a fase A, e o B e o C, você já imagina que o B está atrasado e o C está adiantado. E aqui o contrário, o B adiantado e o C atrasado. Mas esse aqui está bem mais gostoso de brincar do que esse meu. Né? Mas usem, né, usem os 3 para o seu deleite. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Vocês me escutam? Câmbio? Beleza. Então, continuando. Então, vamos formalizar isso. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Bom, para começar, a gente vai falar de uma matriz que vocês, se estivessem no presencial, iam perguntar se isso ia cair se isso ia ter fórmula, né? Se ia ter, né, formulário, né? Não precisa, mas eu acho que é muito fácil deduzir essa matriz que eu estou colocando aqui, que é essa matriz aqui construída com os alfazinhos. O seguinte, esse conjunto aqui, VA, VB, VC, né? Chamei de alfa VA para poder pegar essa sequência, né? Mas vamos considerar que aqui é o VA. Então, eu vou continuar com essa conta. Então, eu quero a soma de um conjunto de sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. Então, vou realizar essa conta. Né? Então, aí vou somar V0, então eu vou multiplicar, fica V0, 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 V1, alfa quadrado V1, alfa V1, V2, alfa V2, alfa quadrado V2. Né? E eu vou somar. Então, estou somando aqui, tranquilo. V0 mais V1 mais V2, V0 dessa primeiro vetor, no segundo vetor, alfa quadrado V1, terceiro vetor, alfa V2. E, por último, para a fase C, eu vou ter V0 mais alfa V1 mais alfa quadrado V2. Ou seja, se eu quiser expressar matricialmente aquela soma que foi feita graficamente, vai ser dessa forma. Para a fase A, eu pego somo as 3 referências. Né? V0, quando eu falo V, pode ser I também, pode ser corrente. Mas vamos escolher um para modelar, vamos escolher tensão. Então, na fase A, eu só somo as referências. Para a fase B, eu tenho que pegar as defasagens de cada sequência. Na sequência 0 não tem defasagem, na sequência positiva ele é atrasado, na sequência negativa ele é adiantado. Para a fase C, eu vou pegar a defasagem da sequência 0, que não quer nenhuma 0, a defasagem a defasagem de C na sequência positiva, que é 120 graus, e a defasagem de C na sequência negativa, que é menos 120 graus, alfa quadrado. E aí, essa soma aqui é representada por uma multiplicação de uma certa matriz pelo vetor V0, V1, V2. Então, se eu fizer aqui, né, fazer essa conta, V0 mais V1 mais V2, primeira linha, segunda linha, V0 mais alfa V1 mais alfa V2, segunda linha, terceira linha, V0, alfa V1, alfa quadrado V2. Essa matriz, não sei se é logo depois, mas logo nas páginas, essa é a matriz chamada matriz de transformação. Matriz que a gente usa T, né? No livro,
ele é mencionado T. Essa é a matriz de transformação, mas essa é, digamos, se eu for comparar entre ela e a inversa dela, a inversa é usada um pouquinho mais. Mas como ela é mais fácil de deduzir, é mais fácil a gente começar explicando ela, e passando ela ser a mãe da matriz, né? Ela ser a matriz. E a outra, ela é a inversa dela. Porque essa é mais fácil de deduzir por isso, né? E aí você vê, ela é construída dessa forma em termos de linha. Cada linha tem a ver com a sequência. A primeira linha é a sequência, é a defasagem da fase A, a segunda linha, as defasagens da fase B, e a terceira linha, as defasagens da fase C. Mas você também pode pensar que a primeira coluna são as defasagens da sequência 0, a segunda coluna, as defasagens da sequência positiva, e a terceira coluna, defasagem da sequência negativa. Então, sempre tem um jeitinho da gente lembrar como ela é construída. É uma matriz simétrica, que bom também. Então, basta eu entender de um jeito, né? Ou você vai construindo, né? Tem alguma regrinha para decorar. Mas, de qualquer forma, a nossa prova é com consulta, e se tivesse também lá, a gente provavelmente ia colocar no formulário. Mas mostrando que ela é fácil de deduzir também. E aí, com isso aqui, eu estabeleço a modelagem dessa simulação aqui que eu tinha feito, né? Eu já construí essa modelagem. Agora, como eu modelei matematicamente, eu consigo fazer o problema inverso, que no gráfico eu não conseguia fazer. Porque se eu tenho essa matriz, então, deixa eu ver o que é que explica aqui, né? Então, eu passo a chamar essa matriz de T. Né? No livro, ele coloca T entre colchetes também, fica bem mais fácil, é a matriz de transformação, né? E, se eu quiser, o que está escrito aqui? V0. Deixa eu ver aqui, gente, eu acho que eu copiei coisa a menos aqui. Só um instantinho. Vou pegar o papel que tinha isso escrito, e está faltando uma parte. Não, é isso mesmo. Tá bom. Era só um jeito de falar V012. Se eu chamar T disso aqui, e se eu chamar essa matriz coluna da referência sequência 0, sequência 1, sequência 2, eu vou chamar isso de V012. Então, as componentes de fase são resultado da matriz de transformação vezes as componentes de sequência, ou as componentes simétricas. Bom, então, eu consigo, não sei se é nesse slide, né? Dessa forma, dadas as sequências V1, V2, V10, V1, V2, existe uma única sequência resultante, né? Porque eu vou multiplicar, e aí eu posso multiplicar e obter. Mas é interessante eu fazer o problema inverso. Problema inverso. Problema inverso eu quero, com base na matriz inversa de T, eu gostaria de ter este problema aqui, né? Eu gostaria de ter o problema, de inverter, né? Se existir a matriz inversa de T, pode-se afirmar que, para uma dada sequência VA, existe um único conjunto de sequências correspondentes. Então, com base no que eu tenho de VA, VB, VC, né, eu vou conseguir encontrar os componentes, os conjuntos V0, V1 e V2. Então, eu vou aplicar essa expressão que eu conheci, inverter, inversão de matriz a gente lembra, né, que tem que, a ordem é importante, então eu vou inverter na frente, T0, T a menos 1, VA, T a menos 1, T, V02, então, V012, ou seja, as componentes simétricas, serão resultado da matriz de transformação inversa vezes as componentes de fase. E aí, é só calcular essa matriz de transformação inversa, que eu não sei se eu fiz aqui. Pode-se demonstrar que T menos 1, bom, eu coloquei T0, T0 só para T, e pode-se demonstrar que a matriz inversa, se eu tenho uma matriz de transformação, essa aqui, a matriz inversa vai ser construída dessa forma. Ela é um terço, então eu preciso de ter um terço, lembrado, um terço só aparece na matriz inversa, e a construção, né, aí é decorar, né? A construção dela, para construir, põe um terço na frente, e eu inverto os alfas com os alfas ao quadrado. Tá? Eu fiz aqui, o ano passado eu fiz e aproveitei, e eu tinha aqui, então vamos voltar para cá,
Por isso que eu só vou mandar essa anotação para vocês depois. No caso, se eu quiser lembrar, agora eu fiz com a dedução com corrente, só para vocês lembrarem que pode ser tensão ou corrente, né? Mas eu fiz essa dedução. Se eu tiver essa matriz T que eu construí, e eu gostaria de saber a matriz inversa, que é essa aqui, né? Como é que eu vou construir isso? A dedução está aqui embaixo. Como é que eu fiz? Não fiz a dedução. Não fiz a dedução. Eu provei, só que elas são inversas, que uma é inversa da outra, né? Se vocês quiserem usar qualquer método aí de resolução, inclusive numérica, usando o Octave e tal, dá para fazer. Mas aí, a aula de GIS também é rápida, precisa ser rápida, né? Então, eu simplesmente provei que eu multiplicar T com T-1 dá a matriz de identidade. Então, se eu multiplicar essa matriz pela original, tanto faz, né? Na frente ou atrás, no caso eu fiz a inversa primeiro. Então, a inversa dessa matriz. Então, eu disse que essa aqui era inversa e que ela era a original, né? T-1 em T. Então, vamos multiplicar. Então, eu vou botar um texto na frente e multiplicar, né? Linha por coluna, né? Então, vou multiplicar, primeiro caso, primeira linha com primeira coluna, 3, 3, 3, 1 dá 3. Primeira linha com segunda coluna, 1 mais alfa quadrado mais alfa, que já sabemos que dá 0. Mas eu coloquei aqui. Primeira linha com terceira coluna, 1 mais alfa quadrado mais alfa, que também dá 0. Na verdade, 1 mais alfa, 1. 1 mais alfa quadrado mais alfa, 1 mais alfa quadrado. Aí a segunda linha com primeira coluna, fácil também, 1 mais alfa quadrado. A segunda linha com segunda coluna, aí já começa a ter 1 vezes 1, mais alfa quadrado, mais alfa quadrado mais alfa. Né? Segunda linha com segunda coluna. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1 também. Mas a gente vai mexer com isso depois. Segunda linha, terceira coluna, 1 mais alfa quadrado, mais alfa quarta. E aí, a terceira linha, tá, né? Terceira linha, primeira coluna, tranquilo. Terceira linha, segunda coluna, 1 mais alfa quarta, mais alfa quadrado. Terceira linha, terceira coluna, 1 mais alfa quadrado, 1 mais alfa ao cubo, 1 mais alfa ao cubo. E aí, eu vou lembrar do que a gente já brincou com alfa, né? Quanto que a gente já brincou com alfa, para lembrar. 3, fica aqui, 1 mais alfa quadrado. 1 mais alfa quadrado mais alfa dá 0, toda vez que tiver essa combinação, né? Então, aqui dá certo, aqui 1 mais alfa quadrado, 1 mais alfa ao cubo dá 1, então, 1 mais 1 mais 1. Quando chegar nesse aqui, ó, nesse aqui que tem alfa quarta, como alfa ao cubo igual a 1, alfa quarta igual a alfa. Então, a soma fica 1 mais alfa quarta, que dá 0. E assim eu vou zerando todos os elementos fora da diagonal. Então, eu fico um terço por 3, 3, 3, ou seja, eu cheguei à matriz de identidade, que era o que eu queria. Beleza, né? Cheguei à matriz de identidade, né? Só faltou multiplicar aqui um terço vezes 3, né? Então, o que acontece? Se eu quiser ter aquelas expressões... esquece essa expressão. Pessoal, Bom, vou fazer essa expressão aqui. Só queria deixar uma dica aqui, ó, tanto no meu material, como nos livros, né? Vocês podem se confundir, porque algumas vezes a gente usa a notação IA0 ou I0. Né? No caso, é a mesma coisa. Tanto faz eu falar I0 como IA0. Por quê? Porque quando eu represento o fasor I0, é a referência do conjunto. Então, quando eu falo, ó, eu vou... Por exemplo, aqui, onde tem o alvinho, é onde eu tenho a referência que eu vou mudar. Então, eu sempre mexo no A. Na sequência 0 vai tudo igual, mas quando eu penso na sequência positiva, eu tenho o ângulo do A, e dali eu derivo o B e o C. Então, eu sempre penso no primeiro fasor. Né? Então... E na sequência negativa também, eu penso no primeiro fasor, né, no fasor do A, e depois derivo o B e o C. Né? Então, toda a dedução envolvendo componentes simétricas, quando eu não falar, quando eu simplesmente colocar I0, que aqui nas anteriores eu até tinha feito isso, né? Aqui no Fortescue, por exemplo, eu já tinha, quando eu falei aqui, ó, eu já botei
V0, V1, V2, né? Porque é a referência do primeiro, né? Então, quando eu não colocar nada, você pode entender que é a referência, quer dizer, é a fase A daquela sequência, né? Então, V0 ou I0 é a fase A da sequência 0. A fase B e C, eu vou deduzir de acordo com em que sequência que eu estou e que fase que eu quero. Da mesma forma, na sequência, quando eu falar V1, é a mesma coisa de que VA da sequência positiva. V2 é VA da sequência negativa. Se eu quiser o VB, aí vai ser, no caso da sequência negativa, vai ser alfa V2. Então, pode ser que tenha algum problema de notação aqui. Então, onde é que eu estava? Eu estava aqui. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu usei a notação IA0, mas poderia ser I0. Né? Então, eu vou multiplicar, eu vou encontrar, se eu quiser saber quem é I0, I1 e I2, ou IA0, IA1 e IA2, com base em IA e B e C, eu vou multiplicar por essa matriz. Então, posso decorar a matriz, né? Decoro a matriz, ou consulto, né, a matriz, né? De tanto vocês usarem, vocês vão ver que ela já vai sair naturalmente. Mas se eu quiser usar, expressar cada um, que eu acho não vale a pena, né? Se eu quiser saber quem é IA0, é IA mais IB mais IC sobre 3, por quê? Porque é o que resulta dessa matriz aqui. Na segunda linha, quem é IA1, ou seja, IA, né? A referência da sequência positiva com base nesse sistema desbalanceado. É a segunda linha aqui. Então, é um texto aqui, IA mais alfa e B mais alfa quadrado e C. Quem é A2? IA mais alfa quadrado e B mais alfa e C. Mas se você usar a matriz, está resolvido. Tudo bem, pessoal? Então, essa ferramenta, isso aqui eu botei aqui no slide só para caso eu não conseguisse conexão com a internet, eu poder mostrar um pouco para vocês, mas, né? Então, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Eu fiz a mesma coisa, com tensão e com corrente. Eu achei que não tinha feito, né? E aí fiz de novo. Mas vou continuar aqui, porque aqui é legal nesse slide, nessa anotação que eu fiz aqui, porque eu lembro das outras, das partes da fase B e da fase C. Então, só revendo, isso tudo que a gente fez com corrente, né? Proteção é a mesma coisa. Então, com base nisso aqui, eu tenho essas expressões. Então, se eu quisesse calcular, fazer essas expressões que eu deduzi, eu quisesse fazer para sequência, para transformação direta, né? Usando o T, ou seja, eu tenho componentes de sequência e quero encontrar os componentes de fase, se eu aplicar essa matriz aqui, eu obtenho essas expressões para cada uma das linhas, né? VA vai ser V1, V0 mais V1 mais V2, e lembra que eu acabei de falar que isso, às vezes a gente usa de um jeito, usa de outro, isso é a mesma coisa de usar, vou botar aqui, isso é a mesma coisa de eu escrever VA0 mais V1 mais VB A2. É a mesma coisa na fase B, né, que é a segunda linha dessa matriz aqui, ó, V0 mais alfa ao quadrado V1 mais alfa V2. Isso é a mesma coisa de escrever VA0 mais alfa ao quadrado VA1 mais alfa VA2. Então, pode ser, eu não lembro com a anotação do livro, mas o livro pode usar duas também, outros materiais podem ter essa diferença, então, só para vocês não... Já vão sabendo que existe mais de um. E aí, essa conta que eu fiz lá, que eu tinha feito antes, para corrente, né? Só que aqui fez IA0, IA1, IA2. Aqui eu representei só IA, só as referências, né? Só o que sai daqui da matriz direitinho. Mas se com base nisso, em IA0, IA1, IA2, eu quiser encontrar os valores, os componentes, tipo assim, a parte B, o fasor B da sequência positiva, o fasor B da sequência negativa, é só com base no resultado que eu tive. Então, no caso aqui, ó, essa matriz me dá a referência VA0, VA1 e VA2.
Se eu quiser saber quem é VB1, ó, eu vou usar a propriedade que eu conheço da sequência. Então, se eu quiser saber quem é VB1, eu vou usar a defasagem que eu conheço, que é alfa ao quadrado V1. Se eu quiser saber quem é VC1, eu vou usar a defasagem que eu conheço. Uma da sequência positiva, então C é adiantado em relação a A. V2, eu obtenho a referência A por essa expressão, por essa conta matricial aqui. Se eu quiser saber quem é VB2, né, a fase B da sequência negativa, vai ser a V2. Se eu quiser saber quem é a componente C da sequência negativa, vai ser a alfa ao quadrado V2. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão acompanhando? Estão refazendo as contas para ver se tá certo? Ou estão curiosos para saber o que é que usa? Alguma opinião de vocês? Ou pelo menos digam se estão me ouvindo. Tudo bem? Até agora, sem dúvida. Valeu. Guilherme, André, Vitor. Então, a gente vai aplicar isso aí. Qual a ideia? A gente vai aplicar essas propriedades de componentes simétricas. Então, quando a gente representa um sistema desbalanceado, um sistema assimétrico, né? Na carga. Então, assim, um sistema de tensões e correntes assimétricas na carga. A gente não vai lidar com linha. A linha a gente vai considerar simétrica, mas ou a carga ou o gerador, as duas pontas, elas estão com uma certa assimetria, eu posso, ou não, né? De repente, eu vou passar a considerar de uma forma genérica, né? Se tudo é positivo, então, eu vou considerar, como é que eu vou dizer isso? Tá bom, se eu tiver um pouco de assimetria, eu posso considerar parcela positiva, parcela negativa e parcela zero. Mas, às vezes, eu vou até dizer assim, ó, eu tenho um gerador de sequência positiva, né? Ou eu tenho uma impedância de sequência positiva, porque eu estou mirando num sistema que é puramente positivo. Então, generalizando isso, eu consigo utilizar o conhecimento que eu tenho dos circuitos simétricos e equilibrados dessa forma, porque eu vou meio que separar em blocos, né? E eu consigo trabalhar com esses blocos de maneira separada. O que é que eu já sei? Porque eu sei que o sistema de sequência, por exemplo, positiva, por exemplo, o que é que eu tenho de características de sequência positiva? Eu já sei como são as tensões, eu já sei como é a impedância da linha, e eu já sei como é um transformador em sequência positiva. Na sequência negativa, eu também já sei como são as defasagens, como é a impedância da linha e como são transformadores. E na sequência zero, eu também já sei como é a defasagem e como é a impedância da linha. Transformador eu não sei ainda, mas a gente vai falar, né? É uma etapa mais para frente. Então, eu vou saber modelar os elementos do sistema de potência quando eles estão na sequência zero, como estão na sequência positiva e como estão na sequência negativa. E aí, com base nisso, eu consigo conectar esses sistemas para obter um estudo em situações particulares. Que são as situações particulares que a gente vê é um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio particular, que é o curto-circuito. É interessante que todo engenheiro eletricista saiba como o sistema se comporta em curto-circuito. Por quê? Porque o engenheiro eletricista, em geral, ele vai ser a primeira pessoa a ser chamada num ambiente multidisciplinar, ele vai ser a primeira pessoa a ser chamada quando eu tiver um problema envolvendo um curto-circuito que pode ter prejudicado um equipamento, que pode ter colocado em dúvida o aterramento. Então, é interessante que o engenheiro eletricista, mesmo que não seja, mesmo que a ênfase dele não seja sistema de potência, é importante que ele saiba. E é isso que a gente vai mostrar agora. Até porque o jargão de sequência positiva, sequência zero, sequência negativa, ele
ele já faz parte do projeto, de projetos elétricos em geral. Então, a gente vai colocar aqui, a gente vai fazer a introdução, né, chamada introdução a componentes simétricas, mas, na verdade, a gente já fez a parte matemática, né, e agora a gente vai fazer a introdução da parte prática, na aplicação dela. Como é que eu vou aplicar isso aí? Então, com base nisso, agora que eu já sei que eu consigo representar componentes de fase como a soma de componentes simétricas, né? Como uma operação a partir de componentes simétricas. E se eu sei fazer o inverso também, eu sei fazer componentes simétricas em função de fase, eu vou utilizar, né? Vou ficar indo e voltando quando me interessar. Então, quando eu vou ter aqui, eu não sei se eu tenho aqui os tipos de curto. Acho que eu já tinha, em algum momento aqui eu tinha colocado aqui, os 3 tipos de curto. Só uma anotação aqui, esquece que tem a rabisco que tem aqui. Basicamente, a gente vai estudar 4 tipos de curto-circuitos. Então, nossa aula vai ter uma cadência até o fim do curso. No meio, a gente vai falar de transformador, de linha e tal, mas, basicamente, a gente vai ter essas 4 aplicações. Então, eu tenho 4 tipos típicos de curto-circuito, alguns mais frequentes do que outros. Então, eu tenho possibilidade de ter curto fase-terra, que é o mais comum, ou seja, uma determinada fase, né, se conectar da Terra antes da carga, por exemplo, né? Então, tem uma impedância baixa entre fase e Terra de uma forma inesperada. É o mais comum. Isso pode ser fase A, fase B e fase C. Mas a gente vai mostrar aqui que a gente estudando para fase A já vale para os outros. Então, isso não vai estourar e não vai explodir um monte de possibilidade. Eu tenho a possibilidade de 2 fases tocarem entre fases, seu curto, fase e fase. Então, fase A, B, fase B, C é o que a gente estuda, mas vale para a fase A, C e fase A e B. Curto fase e fase terra, então a mistura dos 2 primeiros, eu tenho 2 fases se tocando e elas tocam a terra também. E eu tenho o curto que é o mais simples, que é o curto trifásico, que é o curto que a gente já poderia fazer de cara, que é um sistema que continua simétrico, só que agora com curto, né? Mas vamos lidar com o primeiro, que é o legal, que é o mais comum, e que é o que desafia bastante a gente em termos de componentes simétricos, tá? Não tem problema se a gente não finalizar. A gente tem aí cerca de meia hora de aula, não tem problema se a gente não finalizar, né? Então, a dúvida que a gente tiver aqui, vocês vão levantando. A gente não tem compromisso de terminar isso, de terminar tudo, né? Até o final da aula, mas esperamos que consigamos, tá? Aí, depois da aula, a gente vai checar para onde a gente foi e para onde a turma do Peline foi também, tá? A gente vai combinar direitinho. Então, é o seguinte, a gente vai estudar esses aí e vai começar com fase terra, né? Mas vamos ver como é que a gente vai esquematizar isso. Eu tenho aqui um slide que, em geral, a gente vai tratar, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, que aqui está até no nosso material, está falando de superposição de efeitos. Vocês lembram desse princípio de superposição de efeitos quando vocês fizeram os cursos de circuitos, provavelmente circuitos 1, né? Lembram disso? Olha, em SysPot, né? Em SysPot 0, né? As técnicas de resolução de circuitos que a gente usa, elas são as mais... Você já deve ter observado que a gente simplifica bastante a resolução de circuitos que vocês viram, né? Não é que não seja importante. É que existem fenômenos outros, né? Até pelo fato do sistema ter trifásico, né? Tudo triplica. Então, a gente tem que fazer algumas simplificações. Então, as técnicas que a gente utiliza, que a gente vai revisar aqui com vocês, são as que a gente entende que tem mais agilidade. E também que vão ajudar vocês a compreender o encaminhamento que a gente vai dar, teórico, né? Então, a gente marcou aqui que a gente precisa fazer uma revisão do princípio de superposição de efeitos, né? Então, eu fiz um exemplo aqui rapidinho para vocês. Vou reproduzir aqui. Esse foi o mesmo que eu fiz ano passado, mas tudo bem.
Aí, para tudo. Então, se vocês acharem que está muito tranquilo, vocês vão me avisando que aí eu adianto o assunto. Tá? Vamos imaginar que eu tenho esse circuito aqui. Ó. Esse circuito, eu coloquei ele porque é um circuito que vai de volta. É um circuito que provavelmente vocês vão encontrar quando vocês resolverem. Vai ser um circuito típico que vocês vão ter para resolver nos nossos exercícios, né? Então, um exemplo como esse aqui. Então, vamos imaginar qual estratégia que vocês usariam para resolver esse circuito aqui. Ó. Eu tenho duas fontes. Tá? Coloquei fontes de valores, né, não são típicos, né, mas já botei em PU, né, para ficar números menores. Né? Então, imagina que eu tenho um sistema em que eu tenho três ramos e eu tenho duas fontes, né? Duas fontes de tensão, nesse caso aqui, duas fontes de tensão. Cada uma delas está, né, ou porque é a impedância da própria fonte, ou porque é um trecho do condutor, não importa, mas aqui nesse circuito eu tenho duas fontes, cada um com impedância de valor diferente, né, em paralelo, e as duas estão meio que alimentando uma carga de 1.2 PU. No caso aqui eu deixei resistivo. Qual a estratégia que vocês usariam para pensar nesse circuito? Pensar na resolução desse circuito? Vocês podem ter a de vocês. Alguém quer falar? Alguém sugeriria alguma coisa? Ninguém falou nada, né? Que triste. Análise de malhas. Análise de malhas é tranquilo. É um método, né? É um método, inclusive, que é meio que origem, né? Porque a análise de malhas, né? Ou de nós, né? Dual dele, vem da própria lei de Kirchhoff, né? Você sabe que na análise de malhas, você vai dizer o quê? Que o entorno, se você fizer um caminho fechado, né? Se você fizer um caminho fechado, a soma de tensões dá zero. Isso é a base de toda a solução. Então, é possível usar? É. Né? Eu só sugiro que quando ela é possível de resolver? Provavelmente, se a gente tivesse um EP, né, um exercício programa que a gente não tem nessa nossa disciplina, apesar de a gente usar Octave, script, aceitar script e tal, a gente não tem EP. Mas, provavelmente, se vocês tivessem, na nossa disciplina tivesse um EP, provavelmente vocês usariam análise de malhas. Por quê? Porque vocês teriam tempo para construir um programa, né, um EP é uma coisa que não é, né, você não faz em meia hora, e aí você iria resolver. Por quê? Análise de malha, pensando que você tem um sistema com números complexos, né, um número complexo, ele já, em termos de... se você estiver usando uma plataforma que faz o cálculo de complexos diretamente, tranquilo, né? Porque é um número, né? Internamente, ele já trabalha como um número só. Mas se você for usar alguma linguagem que não tenha nativo ao tratamento de complexo, você vai dobrar, né? Cada número são 2, é o real e o imaginário, né? Então, que tem que trabalhar separadamente e tal. E aí, você teria um sistema, por exemplo, com duas malhas, um nó, nesse caso aqui, né? Então, você teria um sistema 3x3 para resolver, com os elementos complexos. Então, é possível resolver? Mas nós, por uma questão de experiência, nós sugerimos alguns métodos. E não é que vocês serão obrigados a usar, mas a gente vai usar esse encaminhamento. Então, para vocês acompanharem o encaminhamento que a gente dá, é legal dar uma resumida para vocês seguirem, para vocês conseguirem acompanhar, para vocês lembrarem como acompanha esses métodos. Então, aqui, no material aqui, fala da superposição de efeitos, né? Depois eu vou voltar e mostrar para vocês também o equivalente de Thevenin e Norton. Ou eu vou deixar no material, dependendo do avanço, eu posso deixar no material para vocês darem uma olhada. Aqui eu vou fazer para o Thevenin e Norton para comparar. Então, se eu tiver essa solução aqui, análise de malha resolve. Eu não tenho a solução aqui, Guilherme, por análise de malhas. Mas você pode olhar e conferir para ver se dá certinho. Provavelmente eu conferi com isso em casa, mas não botei aqui a malha. Então, eu vou propor aqui, ó, superposição e Norton para resolver. Como seria o princípio da superposição?
O princípio da superposição diz que, se eu tiver um número N de fontes no meu circuito, né, sendo fonte de tensão ou fonte de corrente, a solução do meu circuito total vai ser igual à soma dos resultados, de um circuito, de circuitos espaciais, nos quais eu ativo uma fonte por vez. No caso de ativar a fonte de tensão e ativar a fonte de corrente, eu tenho que agir, né, de forma diferente. Mas no caso aqui, eu só tenho tensão. Então, como é que uma proposta, né, seria resolver isso, resolver esse circuito? Então, eu vejo assim, análise de malha, bateu, eu tenho um resultado. Quero ver se ele está certo. Aí, uma outra técnica que eu posso usar é fazer superposição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer por superposição. Eu vou eliminar uma fonte, né? Na verdade, o que é que eu vou fazer aqui? O que foi que eu desenhei aqui? Eu peguei eu deixei a primeira fonte, né, ativa, e a segunda fonte eu vou deixar desativada. O que significa eu desativar uma fonte de tensão? Não é arrancar a fonte de tensão. Eu vou zerar a fonte de tensão. É como se eu tivesse um dialzinho que eu pudesse zerar. Então, eu vou ali e zero. Então, onde eu tinha, inicialmente, 0,96 PU, eu vou zerar. Então, eu zero e resolvo o circuito. Né? Aí, eu tenho... E aí, eu vou resolver esse circuito aqui. E depois que eu resolver, eu vou passar... Droga, não consigo. Eu vou passar, vou ficar só um pedacinho aqui. Eu vou resolver o outro circuito, que é zerar a primeira fonte e resolver a segunda. Né? Aí, eu posso pensar o seguinte... é fácil de resolver, por exemplo, porque aí eu posso usar paralelismo, né, para encontrar, se eu tiver essas duas aqui, eu vou considerar o equivalente, a impedância equivalente, calculo a corrente que sai daqui, né, aí sabendo a corrente que sai daqui, eu consigo saber a queda de tensão, e aí eu sei a tensão aqui, e aí eu sei a corrente que sai daqui, e aí a mesma tensão está aqui, e eu consigo saber a corrente que sai daqui. E aí essa é a solução para o circuito 1, né, um romano aqui. E aí eu vou fazer semelhante, aqui tá pouquinho, né, deixa eu ver. Aí eu faço semelhante aqui, né, calculo a impedância equivalente, calculo a corrente que sai, com base na corrente que sai daqui, eu consigo saber a tensão nesses terminais, que é a mesma que está para esse lado, e para esse lado eu encontro as correntes. É um jeito, né? Aqui eu vou sugerir, no acompanhamento, na dedução, eu vou fazer também um passo que seja não matricial, mas vocês podem fazer matricial tranquilo, mas às vezes o tempo de fazer a matriz é mais trabalhoso, no caso dos exemplos que a gente vai trabalhar daqui para frente, é mais trabalhoso do que fazer passo a passo, né? E aí, passo a passo, a gente consegue conferir, mas é uma preferência pessoal. Então, deixa eu parar aqui e voltar, diminuir aqui, e aí a gente continua. Então, eu posso resolver isso aqui, e aí eu vou resolver o circuito 1, como eu falei, pego os paralelos, calculo a corrente que sai aqui, aí eu vou calcular a tensão que sai, que está aqui, então vou deixar assim, passar um pouco mais rapidinho, mas vocês podem depois acompanhar. Eu sabendo a corrente que sai daqui, eu calculo a tensão VI, que está aqui, ó, eu chamei a tensão VI, essa tensão aqui, então eu consigo saber essa tensão aqui, a mesma tensão que está aqui, e a mesma tensão que está desse lado, consigo encontrar, com base nisso, eu encontro os valores I1 romano, que é esse corrente aqui, consigo encontrar, também consigo encontrar I2 romano, que é esse aqui do meio, não, I2 romano já tinha. Não, tá bem, tá certo, I1 romano, aí consigo saber I1 romano encontro, aí eu encontro quem é VI romano, consigo saber quem é I1 romano, e consigo saber quem é I2 romano. Até pela soma eu conseguiria encontrar. E aí, no circuito 2, eu vou fazer uma solução semelhante. E qual é o resultado? Aqui embaixo. E aí, qual é o resultado? Eu tenho que voltar aqui.
Volta. E o resultado vai ser o seguinte. Com base nos resultados parciais, nos resultados do circuito 1 e 2, se eu somar o resultado I1, um romano, com I1, um romano, com I1, 2 romano, ou seja, o resultado de I1 para o circuito I e para o circuito 2I, eu vou encontrar o resultado desejado para o circuito original. Eu sempre tenho que considerar o sentido. Então, mesmo que eu tenha uma fonte e, eventualmente, eu tenha que descer aqui, por exemplo, quando eu zerei essa corrente aqui, né, quando eu zerei essa tensão aqui, é o esperado que a corrente desça. Mas eu tenho que considerar as referências de sentido idênticas ao do circuito original. Mesmo que encontrei um valor, eu quero encontrar qual é o valor subindo, né? Então, eu tenho que levar isso em conta. Então, quando eu levar, se eu encontrar, por exemplo, eu encontrei VI, V1 romano, encontrei V1 romano, que é essa tensão aqui. Se eu precisar encontrar quem é I2, 1, que é o que está subindo, e eu tenho a tensão V1, nesse sentido, ó, se a tensão está aqui, a fórmula I igual a V sobre impedância vale se a tensão estiver descendo, se a corrente estiver descendo. Se ela estiver subindo, lembra que eu tenho que passar um sinal de menos. Por quê? Porque a referência de corrente que eu usei foi para cima. E a expressão que eu conheço, se eu tenho uma certa tensão aqui, a corrente naturalmente vai descer. Mas se a minha corrente está subindo, eu tenho que botar um menos na frente. Então, dá uma olhada nesse material aqui, né? Mas o conceito é esse. Dá uma olhada para ver se eu não fiz nenhuma coisa errada, né? Mas o conceito é esse. Quando eu uso superposição de efeitos, eu tenho que eliminar uma das fontes de cada vez, né? Deixar que a fonte só apareça ligada em um dos circuitos, né? E eu resolver o circuito atentando para o sentido das incógnitas originais do problema, né? E aí isso vale para a tensão e vale para a corrente. Para a potência, não, mas para a tensão e para a corrente eu uso. E aí, depois que eu encontrar todas as tensões e todas as correntes, se eu quiser eventualmente encontrar uma potência e tal, eu já resolvo com base nos valores do circuito final. Tudo bem? Eu dou aqui, e a gente pode voltar um pouco depois, quando eu estiver resolvendo os circuitos para valer, circuitos maiores, a gente pode lembrar da solução que vocês conhecem também, dos equivalentes de Norton e Thevenin. Por que eu falo isso? Porque algumas vezes, uma solução para esse mesmo circuito é, se eu tenho duas fontes de tensão em série, eu consigo resolver numa boa, né? Mas aqui, normalmente, eu vou ter fontes de tensão em paralelo, e fontes de tensão, né, com valores de tensão e valores de impedância diferentes. Então, como é que eu coloco em paralelo? Eu acho mais fácil, pessoalmente, Milana, transformar as fontes de tensão em fontes de corrente equivalentes, que é o tal equivalente de Norton, e colocar essas fontes em paralelo. Porque quando eu coloco fontes em paralelo, é mais fácil. Porque eu somo as correntes, tem ramos em paralelo, né, as correntes se somam, e eu coloco em paralelo as impedâncias. Mas a gente pode voltar isso com mais detalhe. Isso não está no programa, mas eu observo que o pessoal tem um pouco mais de trabalho. Tudo bem? Deu para revisar? Superposição de efeitos? Não foi uma super revisão, foi só um alerta para a gente dar uma revisada nisso. Tudo bem? Mas conseguiram acompanhar, conseguiram concordar com o que eu falei a respeito de superposição de efeitos? Ok, Guilherme, beleza, estou seguindo você. E aí, a gente vai para, então, para esse, então a gente, talvez, não sei se a gente consegue, talvez a gente consiga, porque está bem, não é complicado, né, mas vamos ver se a gente consegue finalizar isso, né, nessa aula de hoje. Então, o que é que eu vou fazer? Já que eu sei que eu consigo representar, já que eu sei que eu tenho que existe o princípio da superposição, que ele vale, né? Eu sei porque não foi comigo que você aprendeu, foi com professores anteriores e demonstraram que vale. E vocês já sabem mexer com componentes simétricas
e componentes de fase, né? Já sabe levar de um para o outro. Então, vamos ver como, de forma genérica, a gente pode aplicar esses conceitos para resolver curtos-circuitos, né? Então, eu fiz esse pequeno desenho aqui, né? Então, vamos ver o que é que tem nesse mar de bagunça aqui. E eu acho que, eu não sei se tem camadas aqui. Exemplo para introdução de cálculo de curtos-circuitos com componentes simétricos. Eu fiz no ano passado isso aqui, então minha letra, minha caligrafia não estava muito boa, não, com mesinha digitalizadora, mas dá para entender. Então, exemplo para introdução de cálculo de curtos-circuitos com componentes simétricos. Então, é o seguinte, ó, qual é o panorama que eu vou considerar para a maioria dos meus sistemas? Né? Mesmo que, no final, eu vou reduzir mais ou menos para isso. Conceitualmente, eu vou ter essa redução aqui. O que significa isso? Ó, eu tenho uma fonte, só que a fonte são 3 fontes de tensão em série. Tudo bem, é só somar, mas eu tenho essas 3 fontes em série. Eu tenho uma certa linha de transmissão, mas eu posso chamar isso de rede, né? Por quê? Porque aqui no meio pode ter transformador também, mas genericamente eu chamei uma rede, né? E essa rede tem impedâncias próprias, né? E impedâncias mútuas, mas essa própria pode ser a própria de um transformador também, né? Pode ter no meio, pode ter uma defasagem, mas genericamente vou representar aí tudo que está entre fonte e carga como rede. E aí, genericamente, eu botei os EPZM. Depois eu posso vir e incrementar aqui um pouco mais, né? E eu tenho uma corrente que eu vou observar na carga, né? Então, a fonte, normalmente a gente representa como fonte de tensão, e essa fonte vai ser qualquer. Então, eu botei 0, sequência positiva e sequência negativa. A maioria das vezes vai ser só positiva ou só negativa. Eu não vou ter a sequência só 0. Né? Mas eu posso ter uma parcela 0 em conjunto com positiva ou negativa. E eu tenho uma carga que eu não vou representar aqui como uma carga, não. Eu tenho uma coisa entre rede e falta, né? Que pode ser carga e pode ser outras coisas, né? E que ela vai apresentar correntes que podem ser assimétricas. Tá? E aí eu vou representar tensões assimétricas e correntes assimétricas. Eu não sei ainda como exatamente elas são, mas eu estou generalizando e dizendo que elas podem ser assimétricas. Né? Então, se eu sei que as tensões assimétricas podem ser representadas pela soma de componentes simétricas, e é tensão, eu vou somar tensões em série. Eu vou botar os geradores em série para dizer que é a soma. E o que é aqui? Ó? A soma de um conjunto de sequência 0 com um conjunto de sequência positiva com um conjunto de sequência negativa. Nada impede que alguns desses geradores sejam zerados, mas botei generalizando. E a carga, e a corrente observada nesse ponto aqui, que não pode ser carga ou pode ser um trecho entre o ponto Q e a Terra. Né? Eu tenho correntes que podem ser assimétricas. E eu sei que correntes assimétricas podem ser representadas como uma soma de conjuntos de componentes simétricas, de corrente. Para eu somar corrente, eu tenho que botar em paralelo. Por isso, eu representei desse jeitinho aqui, aumentar o zoom. Por isso, eu representei desse jeito. Né? Soma de correntes de sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. E aí, tudo isso eu vou usar para os tipos de circuito que eu tenho. A ressalva que eu coloco aqui é que eu tenho fundamental, eu tenho que lembrar que a rede vai ser sempre uma rede equilibrada. Então, ou ela já é construída de forma equilibrada, ou seja, o mesmo ZP e o mesmo ZM, ou ela é transposta de forma que eu tenho o mesmo ZP e o mesmo ZM. Tá? Mas
né? O fato de ter mútua é uma coisa que realmente ter mútua e ter transformador faz com que a componente simétrica seja a melhor ferramenta para calcular curto-circuito. Se a gente tentar usar, que a gente sabe de Kirchhoff, de malha e tal, para resolver esse tipo, vai ficar muito grande, muito complicado. Então, seria um mega EP para vocês fazerem. E a gente vai ver que não, vai ser simples exercícios que vocês podem resolver na calculadora. E aí, o panorama que a gente tem. Então, VA, VB, VC qualquer, ou seja, pode ser assimétrica, e A e C aqui. E aqui, e A e B e C, que pode ser qualquer. Então, vou aplicar para o curto, vou tentar usar isso para o curto mais simples que tem, que é o curto fase terra. Mais simples não, mais comum. Né? Sim. E aí, com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio da superposição que eu mostrei para vocês. Lembra que eu falei, né, que a gente fez aquele das duas fontes em paralelo? Agora, imagina que eu criei esse sistema aqui, né, que eu copiei aqui, peguei o mesmo desenho, trouxe aqui de volta, né? Eu tenho, para tensão eu tenho elas somadas em série, e para correntes eu tenho em paralelo, né? E aí imagina, aqui eu tenho 18 fontes, 18 tensões, 9 tensões e 9 correntes. Né? Então, se eu for usar o princípio da superposição, pode parecer loucura, porque eu não vou resolver 18 circuitos, né? Mesmo eu falando que vai ser um circuito grande, com mútua, com não sei o quê, talvez seja melhor do que eu resolver 18 vezes. Mas, o princípio da superposição, já que o princípio diz que eu vou ativar uma fonte de cada vez e somar os efeitos, essa soma pode ser feita agrupada, né? Teoricamente, eu deveria resolver os 18, né? E aí, eu vou somar tudo, mas eu podia somar de 3 em 3, por exemplo. Aí, o que é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou somar de 6 em 6. Eu vou pegar os efeitos de todos os elementos de sequência zero e resolver. Né? Eu vou pegar todas as fontes de sequência zero e ativar. E deixar a sequência 1 e sequência 2 desativada. O importante da superposição é que eu não posso ter uma fonte ativada em 2 circuitos parciais. Mas eu posso ter agrupado. Então, eu vou fazer dessa forma. Tudo que é sequência zero, eu vou colocar em um circuito parcial, digamos, é o circuito de sequência zero, que é assim que ele chama mesmo, circuito de sequência. Então, eu peguei a fonte de tensão de sequência zero, a fonte de corrente, na verdade, assim, a corrente de sequência zero, que eu botei uma fonte, mas na verdade é uma corrente de sequência zero, e coloquei aqui no circuito, junto. Vou resolver para a sequência, vou agrupar na sequência positiva, e vou agrupar na sequência negativa. Né? E vou tentar resolver. Né? Então, eu não sei quem é o valor. Nesse circuito aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consigo ir para o lado. Mas, está aqui, V0, né? Eu sei, o circuito, normalmente a gente tem o valor da tensão do gerador. Né? Então, se eu sei a tensão do gerador, então eu consigo encontrar quem são as parcelas V0, VA, V0, V1 e V2. Né? Consigo. Então, com base nesses valores aqui, eu posso calcular o I0 e A0, né? Consigo calcular IA1 e consigo calcular IA2, separadamente. E aí, com base nisso, eu somo e vejo o resultado. E aí vai ser o resultado do sistema inicial. E eu vou ter algumas relações também ligando entre, além dos circuitos separados, eu também vou ter algumas outras expressões, às vezes relacionando as grandezas de sequência 0, sequência 1 e sequência 2. Eles vão ser resolvidos, mas a gente vai ver aí que existe uma certa interação entre eles. A gente vai ver, dependendo do tipo de curto, vai ter interação entre eles. Estou fazendo um mistério, mas é porque é uma aula para cada assunto. Bom, nesse caso, o que é que a gente faria? Né? Que eu vou fazer a primeira parte, pelo menos eu consigo fazer.
O primeiro circuito, o primeiro curto que eu gostaria de ver com vocês, e que se a gente não terminar, tudo bem, mas é o que a gente vai ver, é um circuito do tipo fase terra. Então, vou pegar aqui a canetinha e vou deixar claro aqui o que é que eu vou trabalhar primeiro. Circuito fase terra. E qual vai ser o curto que eu vou considerar? Eu vou até colocar aqui em unifilar, porque não coube, né? Está no trifilar aqui, mas também está no unifilar, né? Vamos fazer unifilar. Eu tenho um gerador qualquer, né? Um gerador trifásico qualquer, mas eu tenho que saber quais são as tensões dele, né? Quais são as VA, VB e VC. E ele, vamos dizer que ele é ideal, eu até poderia botar uma impedância aqui, mas vamos deixar ele ideal, né? Eu tenho uma rede, e é uma rede que pode ter ZP e ZM, né? E no ponto, simplesmente gerador, rede e o ponto Q. O ponto Q provavelmente iria para uma carga, né? Mas antes disso, eu tenho um curto-circuito. Uma coisa importante que eu não coloquei aqui, mas que vamos trabalhar, nesse exemplo eu vou deixar isso claro, né? E para as análises que eu fizer, eu vou levar isso tudo em conta. No ponto, eu vou desenhar, a minha situação pré-curto, a situação pré-curto é uma situação de corrente zero, né? Ou pelo menos, assim, eu tenho que estabelecer quais são as situações de curto. Em geral, eu parto do princípio que a minha carga estava desligada. Então, aqui eu poderia, em geral, eu teria um ponto Q disponível para alimentar uma carga. Mas no momento em que ele estava sem carga, ele ficou com curto. Por que eu faço isso? Isso não é realista. Na realidade, eu tenho cargas funcionando e eu tenho curto. Mas para eu calcular o curto, é interessante que eu separe da carga, porque primeiro fica uma conta mais fácil. Então, eu considerar que não tem carga, porque aí eu já não vou fazer as contas da corrente que ia para a carga e da corrente que desceu por causa do curto. E outra situação é que o curto vai ser uma corrente algumas vezes maior do que a carga. Então, essa simplificação não vai criar problema, né? Então, vou considerar isso. Eu tenho um sistema desligado, né? Um sistema um sistema em vazio, e no ponto Q, de repente, teve um curto descrito textualmente. Curto franco porque não tem impedância de contato é zero, e o curto foi feito da fase A para a Terra. Então, o que é que, se eu quisesse fazer essa conta, e eu não conhecesse, e aí, isso é trifilar, né? Isso é unifilar, e se eu quiser o trifilar, tá para cá. Então, para resolver o circuito, e eu não conhecesse componentes simétricas, o que eu ia fazer? Eu ia desenhar o trifilar. Com base no dado unifilar, eu vou desenhar o trifilar. E aí eu teria um gerador, teria uma linha com própria e mútua, em vazio, e, em determinado momento, o terminal QA foi ligado para a Terra sem impedância. Para simplificar, né, aqui eu vou até tirar esse valor aqui, isso aqui não é simétrico e nem é... Como é que eu vou fazer aqui? Vou apagar. No generalização, ele nem é simétrico e nem é de sequência positiva, tá? Vou desenhar desse jeito. Então, eu desenharia isso aqui e tentaria resolver o circuito, né? Mas eu aviso logo que a gente usa isso aqui para comparação, mas que na prática a gente não recomenda. Por quê? Porque não vai ser só uma linha, né? Vai ter transformador no meio, aí complica muito. Mas vamos resolver com a linha para a gente poder comparar se o resultado bate, né? É mais fácil. Vamos bater só no simples, né? E no complexo a gente já parte com o procedimento que a gente sugere. Então, quando eu resolver esse circuito aqui, ó, esse desenho aqui, que eu fiz bem tosquinho e não refiz, eu tenho algumas incógnitas. A minha conhecida é o gerador, então o gerador eu conheço, né? Então, eu sei quem são. Eu sei quem são. Conheço. Eu sei quem é VPA, eu sei quem é VPB, e sei quem é VPC. Por quê? Porque são as tensões que o gerador fornece. Mas eu não sei quem é IA,
I, B e C, neste caso, nesse tipo de curto aqui, já sei que é zero, porque não tem caminho, não tem como descer para a Terra. Essa linha não tem impedância paralela, não tem impedância shunt, não foi modelada assim, então não tem caminho nenhum que leve para a Terra, então não tem corrente. E eu gostaria de saber quem é a tensão no ponto QA. Eventualmente, eu também poderia querer saber quem é a tensão no ponto QB e também quem é a tensão no ponto QC. Por quê? Porque não tem corrente A e B. Né? Não tem corrente B e C. Não tem corrente na fase B, nem tem corrente na fase C. Mas tem corrente na fase A. E se eu tiver mútua diferente de zero, se mútua for diferente de zero, né, eu vou ter uma influência nessa tensão. Vai ter uma queda de tensão aqui, ó. Vai ter uma queda de tensão aqui, não devido à própria, porque não tem corrente própria, mas devido à impedância mútua interagindo com a corrente IA. Então, eu posso vir a ter. Então, imagina a complicação que é resolver isso aqui. Né? Então, para a nossa comparação, a gente vai um pouco mais devagar e vai considerar, primeiro, no nossa simplificação aqui, no nosso exemplinho aqui, que a gente vai bater na aula que vem, né? No nosso exemplo, primeiro, eu tenho uma tensão, fase neutro, o gerador está em estrela, né? 150 ângulo zero, né? E eu não coloquei aqui, mas eu vou considerar neste caso particular, que vai ser sequência positiva. O procedimento que a gente vai aprender vai valer para qualquer sequência, inclusive para mistura. Mas eu vou resolver só sequência positiva para fazer a comparação. Né? No caso do exemplo que a gente vai usar também aqui, a própria é 0,1, e para facilitar, a gente deixou a mútua zero. Mas só para bater o resultado numérico. Mas, quando eu for fazer a equacionamento, eu vou levar em conta. Tá? E aí, eu vou para a aula que vem, porque já está falta 2 minutos aí, não vai dar. Mas para a aula que vem, se vocês já quiserem conferir aqui, ó, para a aula que vem, ó, já vou partir desse resultado, não vou resolver aqui. Se eu já tenho a tensão A, B e C, se eu sei que a própria é esse valor aqui, e a mútua não existe, então, nesse caso aqui, ó, esses 2 casos aqui não vão ser considerados, eu não vou precisar calcular VB e VQ, VQB e VQC, eu vou precisar encontrar corrente, a tensão. Ah, não, tinha, ó, VQB e VPC estava aqui embaixo. Eu vou botar até um setinho aqui. Então, eu vou precisar saber quem é VQB e VQC. VQA, nesse caso, é zero, porque já está direto. Se tivesse uma impedância, eu calculava VIA e calculava qual seria a tensão desse ponto para o zero. Então, 1 minuto. Eu vou resolver só essa parte numérica aqui. Falei que não ia, mas rapidinho. Só para fechar esse slide aqui. Ó. Então, se eu tenho essas tensões e eu não tenho mútuo, então desacopla, esquece esses outros circuitos aqui. Basta encontrar tudo em relação à fase A. Então, se não tem mútua e ZP 0,1, quem seria a corrente? Simplesmente VPA, que é VAN, dividido por ZP. Só isso. Né? Então, vai ser 150 dividido por 0,1, que dá esse valor aqui, 1.500. 1.500 com ângulo zero. Né? Se eu fosse calcular ZP, se eu fosse calcular VQB, por exemplo, né? Qual seria o equacionamento correto, genérico, considerando mútua? Eu teria que calcular quem é a tensão PB, VPB, que é 150 menos 120, porque a sequência é negativa, menos corrente IB, ZP, então não tem, menos corrente IA, ZM, menos corrente IC, ZM. Como não tem IB nem C, pelo curto, não tem essas parcelas. Eu fico com IA, ZM. Nesse caso particular, como ZM é zero, né,
Então, VPB vai ficar com o próprio, com a sua, não tem queda de tensão na linha, então ela vai ficar, a tensão no ponto Q da fase B vai ser igual ao ponto P da fase B. Então, vai ser o mesmo 150 com ângulo 120. E na fase C, isso aqui. O que é que vai fazer na próxima aula? Próxima aula, eu vou trabalhar com esse modelo, trabalhar com esse modelo que eu propus, né? Fazendo os 3 circuitos, só que com algumas condições a mais, que são chamadas de condições de contorno, que eu vou considerar porque é um culto fase terra. Com base nesse desenho aqui, eu vou derivar algumas condições de contorno. E aí a gente faz isso para a aula que vem. Tudo bem? Aí a aula que vem, que vai ser próxima sexta, já que terça tem testinho, né? Aí a próxima sexta também que vai ser dia 2 de julho, vai ser uma aula densa, né? Densa, assim, no sentido de muito procedimento, né? Então, eu sugiro que a gente trabalhe bem, né, com curto-circuito no teste? Não, porque a gente não conseguiu dar, né? Não tem, não vai ter, né? Não conseguimos dar. Vou ver lá no outro lado, né? Mas a gente já tinha essa previsão de poder não terminar. É muita coisa. Vai cair até o que a gente, tudo menos curto-circuito. Então, por exemplo, vamos pegar, eu vou deixar o que pode cair, Pedro, Jorge, por exemplo, os conceitos anteriores podem ser visitados, né, como etapas intermediárias, e o que foi o testinho 5, né? O que foi o testinho... Gente, deu branco agora, como é que foi o testinho 5? O testinho 5 foi aquele que tinha um unifilar, né? E tinha um transformador para fazer a defasagem, né? Então, desde gerador, a partir do que foi do testinho 5, né? Então, resolução de exemplo com ICMPU, na verdade é um exercício. Então, tá. Representação de geradores e motores, princípio da superposição através de exemplo monofásicos e componentes simétricas. No programa, aula que tem no Moodle, tem assim, componentes simétricas, 2 pontos, mas não, considere um ponto. Componentes simétricas. Então, componentes simétricas pode cair. Então, geradores, superposição e componentes simétricas. Tudo bem? Já tem coisas que vocês podem resolver, né? Então, parte de curto vai ficar para a próxima aula. E aí a gente vai entuchar vocês de exercício. Dúvidas? Pessoal, vou parar a gravação, então. Pô, ninguém falou, ninguém pegou o microfone hoje, hein?